Barroso, ele deu uma entrevista exclusiva e ele disse lá, ao vivo, que o piso da enfermagem violou de 3 a 4 normas da Constituição. Ô, gente, eu tava pensando, porque assim, muita gente tá confundindo tudo. Tem gente, né, da nossa classe mesmo, por isso que eu falo que a enfermagem precisa saber de tudo e não só de enfermagem. Tem gente que tá pensando que o Barroso, ele é o presidente do STF e não é, gente, tá? Não é. Quem é o Luiz Fux. É assim que fala, né? F-U-X. Na verdade, ele o Barroso, ele é um jurista, tá? Então são 11 ministros, tá? Lá dentro do STF, e cada um tem a sua propriedade para falar, para colocar normas e tal, viu? É assim que acontece lá. Vem comigo que eu vou contar mais umas coisas. Na verdade, eu, particularmente, gostaria de ter um impeachment do Barroso. Quem gostaria? Coloca aí nos comentários. Impeachment. Só que, apenas pensando isso, fui ler uma reportagem essa semana, acho que tá desde semana passada aí, que, na verdade, o ministro Luiz Fux, ele vai sair da presidência e vai entrar a sua vice, que é a ministra Rose Weber. Acho que é assim que fala, Weber. E sabe quem vai ser o segundo da ministra Rosa? O Barroso. Então, toda a questão do piso salarial da enfermagem deixou aí o Barroso como vice-presidente da ministra Rosa, né? Então, na verdade, ele era apenas jurista, ele era mais um dos ministros ali do STF, e agora, a partir do dia 12, semana que vem, ele será o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois é, vamos ver o que ele falou com a repórter? Ministro, eu queria pegar essa informação que o senhor colocou ali em relação ao piso nacional de enfermagem, né? Que não deixa de ter relação com essa última questão das questões trabalhistas e também com a questão de ativismo. Nós temos uma lei que passou por Câmara e Senado, foi sancionada pelo presidente e que rapidamente chegou ao Supremo. O senhor atendeu aí o pleito da Confederação Nacional de Saúde e suspendeu provisoriamente a aplicação do piso. Eu queria entender um pouco mais essa decisão. Por que o senhor tomou essa decisão? Veja, aí há questões constitucionais muito importantes. E a minha decisão foi uma decisão de 60 dias para os setores envolvidos discutirem como viabilizar, se conseguir viabilizar, a implantação de um piso na área de enfermagem. É claro que é uma categoria que prestou um serviço inestimável no Brasil, merece todo o reconhecimento e eu me associo a esse reconhecimento e acho que todo o tribunal. Quais eram os problemas constitucionais ali existentes? Porque criou-se um piso nacional, portanto, que se aplicava a todos os estados e a todos os municípios e a todas as empresas privadas que vão dos grandes hospitais até os hospitais que são conveniados com o SUS. Quais são os problemas
porque eu não tomei uma decisão da minha cabeça, eu ouvi muita gente, e muita gente participou e ofereceu dados e informações. Relativamente aos estados e municípios, a Constituição exige que quando você cria uma despesa pública, você indique uma fonte de custeio. Não foi indicada a fonte de custeio. Em segundo lugar, você não cria uma despesa desse vulto, mais de 5 bilhões para os estados, no meio do exercício. Existem regras constitucionais sobre o orçamento, sobre finanças públicas. Você cria novas despesas para o exercício seguinte, de acordo com as receitas que você vai obter. Portanto, você não pode dizer subitamente para os estados, agora você tem que pagar mais 5 bilhões. E vai tirar da onde? Quando se instituiu o piso salarial de professores, a legislação cuidou de criar o Fundeb para financiar o piso nacional dos professores. Aí está perfeito. Portanto, no meio do exercício, criou-se para estados e municípios uma despesa de bilhões sem indicar a fonte de custeio e sem previsão orçamentária. Portanto, deve ter umas 3 ou 4 normas constitucionais violadas em relação a estados e municípios. A segunda preocupação que eu tive foi que a maior parte dos hospitais, santas casas e hospitais que são conveniados com o SUS, informaram: nós vamos ter que demitir em massa, porque estão aumentando drasticamente a nossa despesa. Em alguns casos você estava triplicando a despesa, estão aumentando, sem rever a tabela de reembolso do SUS. E, portanto, é uma lógica, é uma conta quase de padaria. Se você aumentou a despesa e não aumenta a receita, você quebra ou você gera a demissão em massa. Me pareceu um argumento bastante plausível, e a Constituição também tem uma norma dizendo que o papel do Estado é a busca do pleno emprego. Se eu vejo uma política e com dados concretos me dizem que dezenas de milhares de pessoas vão ser demitidas, eu preciso levar isso em consideração. Em terceiro lugar, o direito à saúde, o SUS funcionou extraordinariamente bem durante a pandemia. E, portanto, você de repente toma uma providência que pode gerar fechamento de hospitais e uma redução drástica no quadro de pessoal, isso evidentemente pode impactar o serviço de saúde. Portanto, a minha decisão, que ainda está sujeita à ratificação dos demais ministros, levou em conta esse conjunto de variáveis, não para impedir a implantação do piso, mas para pensar se há um mecanismo de custeio, como houve em relação aos professores, para assegurar essa opção legislativa. A opção de fixar o piso pode ser legítima, mas a não indicação da fonte de custeio faz com que fique sendo um sino sem badalo. E aí a Federação dos Hospitais já tinha orientado no sentido de descumprir, as santas casas dizendo que umas iam fechar e outras iam ter que demitir, a obra social da Irmã Dulce já avisou que vai fechar, e, portanto, eu levei em conta esse tipo de preocupação com a saúde pública em geral. Eu, como toda a coletividade, sou muito grato a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil pelo papel que desempenham e, portanto, eu sou preocupado em viabilizar e não em dizer algo no papel que não possa ser concretizado na prática. Viram? É complicado, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.